E o Brasil tem ampliado o mercado na pauta de exportações de produtos agropecuários. Apenas em março foram mais 8 aberturas de mercado. Egito, China, Indonésia, Kuwait, Marrocos, Emirados Árabes Unidos, Argentina e Colômbia. Neste primeiro trimestre, as exportações do agro somaram mais de 21 bilhões de dólares. E a participação dos embarques do setor no total das exportações brasileiras chegou a 43,2%. Nós vamos falar agora ao vivo, em entrevista exclusiva, com o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Orlando Ribeiro. Bom dia, secretário. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Justamente, a minha primeira questão é sobre a questão da sanidade. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse ontem em entrevista que a sanidade será o principal desafio realmente pós-pandemia coronavírus. A gente pode entender essa afirmação que ela é importante não só pós, mas agora, visto que estamos exportando e continuamos muito bem aí em termos de abertura de mercados? Bom dia. Bom dia, obrigado. O que a ministra disse é, de fato, o Brasil vai liderar essa discussão. Nós temos já uma indústria de exportação muito profissional. Os requisitos sanitários do Brasil são reconhecidos no mundo inteiro, tanto é que exportamos para mais de 180 países, mas são duas questões que vão, na verdade, ter prioridade nesse mundo pós-coronavírus. O da sanidade, como a ministra falou, e o da segurança alimentar também. Perfeito. Falando em segurança alimentar, recentemente houve mais uma reunião do G20, em especial com os ministros da Agricultura dos países que acompanham o bloco, inclusive o senhor também esteve presente. Eu tive acesso a esse documento final e falou muito, dessa liderança do nosso país, do Brasil, em justamente garantir a segurança alimentar e também para evitar ao máximo, agora, ainda mais a questões de tarifas impositivas, a questões de barreiras comerciais. Houve, então, esse entendimento de que os países precisam se articular melhor. Qual foi o seu ponto de vista sobre a reunião mais recente do G20? Bom, você já resumiu muito bem. Basicamente, existe no mundo inteiro uma preocupação com a segurança alimentar, as cadeias das logísticas às vezes estão tendo dificuldade de levar o produto ao consumidor e o Brasil tem feito o seu trabalho. Então, o Brasil é um exemplo nisso. Agora, esse momento é também um bom momento a gente discutir a queda das barreiras ao comércio, porque isso facilita, inclusive, o nosso trabalho de contribuir para a segurança alimentar do mundo. Certo. Como é que vem sendo feito esse trabalho? Como é que vem sendo feita essa articulação do Brasil em diminuição aí dessas barreiras, visto que em março apenas nós conseguimos abrir mais 8 mercados aí para produtos diferentes, e a nossa pauta aí de exportação dentro da balança comercial saiu de 42% para 43,2%, ou seja, já é uma sinalização sobre isso? Bom, são duas questões aí que você colocou e, se você me permitir, eu vou responder separadamente. A questão da diversificação dos destinos dos produtos é, na verdade, algo que a ministra está se empenhando desde o primeiro dia. E quando eu digo do primeiro dia, no dia 1º de janeiro de 2019, ela teve uma reunião com o ministro Villa-Lobos do México, que veio ao Brasil para representar o país na posse do presidente Bolsonaro. E naquele dia a gente começou a discutir já a abertura do mercado mexicano ao arroz. Isso veio a acontecer em maio daquele ano. E desde então, como você sinalizou, foram 25 produtos abertos, 25 novos mercados abertos em 2019 e mais 23 agora em 2020. A necessidade da gente diversificar é justamente para ampliar a nossa ação e diminuir a dependência de poucos produtos e poucos mercados. Perfeito. Com relação ao G20, e as medidas que têm sido tomadas para garantir o fluxo logístico, o fluxo das mercadorias, antes mesmo da pandemia chegar no Brasil, a ministra teve a iniciativa de convocar os ministros da Agricultura da região para tentar negociar protocolos harmônicos para o transporte das mercadorias. Vou te dar um exemplo muito simples. Todo mundo, quando a coisa começou a apertar, disse que
começou a fechar a fronteira para o trânsito de pessoas, mas havia sempre uma cláusula dizendo que isso não afetaria o comércio de mercadorias. Ora, na região, o comércio de mercadorias é basicamente um comércio de caminhões. E aí como é que você faz? O caminhão entra e o motorista fica? Então nós tivemos que harmonizar esses procedimentos em todos os países para não ter problema de interrupção de trânsito de mercadorias, de cargas. Certo. Secretário, embaixador, em relação, por exemplo, a esse aumento, né, dos produtos da pauta de exportação do agronegócio, em especial dentro das exportações no geral, a gente pode ver essa sinalização positiva, né, conforme eu coloquei, isso deve continuar como tendência aí para os próximos meses, mesmo com o avanço da pandemia do novo coronavírus? Olha, aí você tem uma coisa curiosa. O coronavírus, por um lado, ele facilita as negociações, porque há um aumento na preocupação com segurança alimentar. Por outro, ele dificulta, porque eu não posso ir ao país negociar, isso tem que ser feito por videoconferência, e nem eles podem vir aqui fazer inspeções, que normalmente são o último processo, no último ponto na etapa para abertura de mercados. Então, a gente tem que ver como é que a gente vai levar isso. O que está acontecendo agora é a reabertura de mercados que estavam fechados. Que aí o procedimento é mais simples, não requer, por exemplo, em muitos casos, a realização de missões de inspeção. Certo, a gente acompanha agora também no mês de abril algumas dessas aberturas, né? A gente pode esperar e aguardar também já para os próximos dias mais sinais aí importantes de aberturas que a gente consiga adiantar agora? Olha, nós estamos trabalhando em alguns mercados específicos que não são os tradicionais, mas que a gente acha que tem muito, que a gente pode, que tem uma grande capacidade da gente exportar. Por exemplo, pescados, frutas. Nesses mercados, nós já temos, são negociações que já vêm ocorrendo há mais tempo, e é possível, sim, que a gente possa ter novidades. Ótimo. Secretário, falando também um pouquinho sobre essas habilitações de embarcações de pescados agora para a União Europeia que podem ser feitas agora de maneira online. Isso facilita, desburocratiza. Então, também com o avanço da pandemia, em meio ao coronavírus, as questões de realmente desburocratizar, de facilitar algumas normas, algumas medidas, ajuda nesse sentido? Olha, o coronavírus... ele acabou atuando nisso. Muitos dos documentos que antes eram tramitados fisicamente passaram a ser tramitados de forma eletrônica. E isso tem facilitado imensamente. Agora, especificamente com relação a pescados para a União Europeia tem ainda em vigor um embargo às exportações brasileiras de pescado. Esse é um processo que já se arrasta há alguns anos. A ministra Tereza Cristina tratou desse tema quando esteve em Bruxelas da última vez, ano passado. Esse ano não tivemos ainda a oportunidade de ir, em razão do coronavírus, inclusive para conhecer o novo comissário responsável por pesca, mas a nossa expectativa é de que a União Europeia marque a reunião de inspeção assim que possível e reabra o mercado das exportações de pescado do Brasil. Perfeito. Agora, em relação, por exemplo, àquela sinalização que houve algumas questões em relação a alguns navios, né, que estavam chegando na China e que tiveram que ficar um pouco em quarentena. Essas situações que ocorreram e de diminuição também de voos para a União Europeia afetou em parte aí os nossos embarques e exportações ou não? Foram problemas mais pontuais, secretário? Olha, nós temos acompanhado isso com lupa. Eu tenho falado quase que diariamente com representantes da iniciativa privada para monitorar e atuar imediatamente, tão logo identificado o problema. E até o momento nós não tivemos nenhum problema que não fosse pontual, que pudesse ser resolvido imediatamente. Acho que nossas exportações estão fluindo normalmente. Tá ótimo, então. Muitíssimo obrigada pela entrevista exclusiva. Tenham um ótimo dia a todos vocês. Obrigada, até uma próxima. Obrigado a você. Até logo.